Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, esta manhã, na Comissão de Educação, senhor presidente, tivemos um momento que eu considero extremamente positivo na direção do Brasil caminhar para ter a educação que é necessária. Nós aprovamos a proposta que vem desde 2008 circulando no Senado, 2008, ou seja, 7 anos, de que a educação tem que ser uma questão nacional e não municipal. Que a manutenção das escolas no Brasil tem que ser pela União e não pelos municípios. Um projeto meu que demorou muito e que, no final, para conseguir os votos, eu fiz uma carta a cada senador da Comissão de Educação, que eu gostaria, que o senhor viu, que eu gostaria de ler aqui, que é muito curta, em que eu começo dizendo: senhor senador, senhora senadora, nós fazemos parte da Comissão de Educação porque entendemos que o futuro de um país tem a cara de sua escola do presente. Se quiserem ver como será o futuro de um país, com uma capacidade total de perceber como será esse futuro, basta olhar sua escola de hoje. A escola tem a cara do futuro do país, a escola de hoje. Uma escola bonita, professores contentes, bem preparados, escola bem equipada, alunos aprendendo. Futuro bonito para o país. Escola degradada, professores descontentes, sem dedicação, crianças sem aprender, futuro feio para o país. Isso é uma lógica perfeita. Não é uma hipótese, não é uma ideia, é uma constatação. O futuro de um país tem a cara da sua escola no presente. Ao nascer, cada cérebro é uma fonte de energia proporcional à educação que vier a receber ao longo da vida. Salvo exceções de algumas inteligências geniais que não precisam de qualquer educação, qualquer cérebro, ele se torna mais potente na medida em que, ao longo da vida, vai acumulando saber, conhecimento. Para isso, e por isso, é uma insanidade. Eu repito, é uma insanidade nacional negar a educação a 3 milhões de crianças que não estão nem ao menos matriculadas. A gente esquece isso. Quando a gente fala que o Brasil já matricula todas as suas crianças, esquece 3 milhões. Para ser mais exato, 2 milhões e 900 mil crianças que não se matriculam, fora da escola. São os futuros analfabetos totais. E, ao mesmo tempo, é uma insanidade que as cerca de 50 milhões que estão matriculadas nas quase 200 mil escolas estão em escolas sem qualidade, espalhadas pelo Brasil. É uma insanidade nacional. Estamos jogando fora um patrimônio, estamos jogando fora um potencial, estamos jogando fora uma energia. É como se descobríssemos poços de petróleo e tapássemos. Isso é um poço de energia, se bem trabalhado. Ao mesmo tempo desta insanidade da escola ruim, nós temos uma imoralidade, é que a escola é desigual. Além de ruim em média, nossas escolas são muito desiguais. Isso é uma imoralidade. Não é desigualdade, escola desigual. Uma roupa bonita e uma roupa feia é desigualdade. Uma casa grande e uma casa pequena é desigualdade. Mas uma pessoa poder estudar ou não poder é imoralidade. Uma pessoa morrer ou não morrer porque tem ou não tem dinheiro é imoralidade. O resto é desigualdade. Pois nós temos aqui no Brasil um sistema que é insano e imoral. Insano porque sacrifica o futuro do país e imoral porque oferece educação, escola desigual conforme a criança. Nosso sistema de educação de base está entre os piores do mundo
E é provavelmente o mais desigual, porque os países que têm um sistema de educação pior que o nosso, ele é em países muito pobres. Então, todas são ruins. Aqui não, aqui temos uma desigualdade. Isso representa, além da imoralidade, uma insanidade, de certa forma equivalente, veja o que eu vou dizer aqui, não sei se concordam, de certa forma equivalente ao sistema escravocrata de 130 anos atrás, que era absurdo do ponto de vista econômico e era imoral do ponto de vista ético. Nós vivemos numa situação que tem equivalência com a escravidão. É tentando superar esta insanidade e imoralidade que apresentei em 2008 o PLS 320, que visa assegurar a cada criança brasileira acesso à educação com a máxima e a mesma qualidade. Uns vão ser mais educados que outros, mas porque tem mais talento, mais dedicação, mais força de vontade. Mas não porque tem mais dinheiro. Não porque mora numa cidade e não em outra. Eu não vejo outra forma de obter isso, o fim da insanidade e da imoralidade, salvo se dermos à nação brasileira a responsabilidade pela educação da totalidade de nossas crianças, implantando um novo sistema nacional que substitua o atual, velho, ineficiente, cansado e dividido em 5.600 pequenos sisteminhas, o sistema de cada cidade, o sistema de cada estado, com suas diferentes carreiras de magistério e com suas imensas desigualdades. Há escolas no Brasil, escolas públicas, em municípios tão pobres, nos quais o custo de cada aluno para a sua educação municipal é equivalente a R$ 2.500. R$ 2.500 por ano. Como é que a gente vai dar uma boa educação nesse sentido, senador Lazier? Isso significa centavos por dia, quase. Menos de R$6 por dia por criança. E outras escolas públicas, e eu falo das 543 escolas federais públicas, que chegam a gastar até 16 mil. É uma imoralidade. Crianças com 2.500 e outras com 16 mil, públicas. Públicas. Pior é que quando a gente coloca as escolas particulares, tem escolas, eu não digo uma, que uma tem 1, 2, 3, 5, 10 de R$60 mil por ano. Eu falo, algumas das classes médias mais altas, 46 mil por ano. Ou seja, no Brasil, a imensa maioria das crianças tem uma escola com R$2.500 por ano e algumas outras por 46 mil. Isso é imoral. E é também estúpido do ponto de vista do interesse nacional. Esta desigualdade no custo anual, repito, é uma insanidade e uma imoralidade. Ainda maior se a gente considera o tempo que a criança fica na escola. Porque essas crianças que têm escola a 2.500 por ano, elas ficam 6, 7 anos na escola. As que têm escola de 46 mil, ficam 20 anos na escola. Quando a gente vai analisar, somando o tempo, e aqui é um número que choca, algumas crianças no Brasil, a imensa maioria, recebem ao longo de toda a sua vida R$15 mil e algumas recebem R$870. Aonde está considerado, inclusive, os anos de faculdades públicas pagas pelo governo. Ou seja, algumas crianças, ao longo da sua vida, recebem quase R$1.000, quase 874 mil, quase 1 milhão na sua formação até o final. E outras 15 mil. É ou não imoral isso? É ou não estúpido do ponto de vista do interesse nacional? Por isso, o PLS que nós aprovamos hoje, e eu agradeço aqui ao senador Lazier, que estava lá e fez uma bela defesa, no artigo 1º diz: o Executivo fica autorizado a criar o Programa Federal de Educação Integral de Qualidade para Todos, para implantação nas escolas estaduais, municipais e do Distrito Federal. O artigo 3º, o Poder Executivo fica autorizado a criar a Carreira Nacional do Magistério da Educação Básica, das escolas públicas de educação de base do Distrito Federal, dos estados e dos municípios. Durante o curto debate, houve algumas críticas,
E eu não vou ler o anexo que eu fiz rebatendo cada uma, mas eu apenas digo, há uns que falam que isso concentraria a gestão em Brasília. Não, a gestão dessas escolas deve ser descentralizada radicalmente. Cada escola deve ser autogerida. Outros dizem o risco da padronização e eliminar as especificidades. Não. Deve haver um currículo comum e um currículo local, patrocinado pela Secretaria Municipal de Educação, que deixaria de ter a responsabilidade de pagar os professores, de manter as escolas, mas teria a responsabilidade de ajudar na definição do currículo. Outros dizem que aumentaria o gasto dos municípios, como o piso salarial. Não, porque o financiamento será pela União. Outros que adotar o atual sistema nada muda, salvo o agente financiador. Muda tudo, na medida que tem uma carreira nacional. Que o custo é alto. Ao longo de 20 anos, se vamos implantando aos poucos esse novo sistema, um novo criando e o outro desaparecendo, nós vamos ter 6,4% do PIB necessário para pagar para um custo de R$ 10.000 por ano por aluno, supondo o PIB crescer a 2%. Outra que, no lugar de adotar, não seria melhor mandar o dinheiro. As cidades não mantêm boas escolas por falta de dinheiro apenas, mas porque não tem professores preparados, porque não tem condições técnicas. Se chover no quintal de uma escola, vira lama na primeira chuva. É preciso fazer com que o dinheiro chegue nos neurônios das nossas crianças. E, finalmente, que alguns municípios já estão fazendo o dever de casa. Primeiro, são raríssimos os municípios que estão conseguindo fazer o dever de casa. E, segundo, não são dos mais pobres. E terceiro, o dever de casa é muito modesto, porque mesmo a melhoria que teve nesse período foi uma melhoria pequena. Eu não estou pensando em melhorar, eu estou pensando em saltar. Eu não estou pensando em ficarmos daqui a 5 anos melhores do que hoje. Eu estou pensando daqui a 20 ficarmos iguais à Coreia do Sul, à Finlândia. Não há nada que impeça o Brasil de ser isso, desde que a gente faça a engenharia necessária e dê o tempo. Não é possível em menos de 20 anos chegar a todo o Brasil, mas é possível chegar em uma cidade em 2 anos. É isso que foi aprovado hoje e eu agradeço muito aos senadores que participaram do processo. Daqui o projeto ainda vai para a Câmara, eu espero que lá não demore 7 anos, como demorou aqui no Senado. E, quando for aprovado, tenho que reconhecer que ainda vai ser nas características de autorizativo, o que significa que o Poder Executivo terá o direito de não ligar para isso, de jogar fora, de deixar de lado. Eu espero que até lá uma pressão suja e faça como o presidente Lula fez. Pegou a lei do piso salarial, que saiu daqui, que foi de minha iniciativa, como essa lei, e no meio do caminho ele pegou e disse, eu vou aprovar isso. E transformou um projeto que era autorizativo em um projeto a ser executado pelo governo federal. E o Lula sancionou a lei depois de aprovada. E nós já temos quase 10 anos de piso salarial. Eu vou passar a palavra primeiro para o senador Lazier, que pediu em primeiro lugar. Senador Cristóvão, antes de mais nada, cumprimentá-lo pela persistência, pela tenacidade com que defende a educação no Brasil. E o projeto que hoje aprovamos na Comissão de Educação, se não me engano, 9-1, diz bem da procedência da sua proposta ante o abismo que existe entre as escolas brasileiras. Como bem assinalou Vossa Excelência, tem escolas que durante um ano gastam R$500, R$600 com uma criança, e tem outras que gastam 16 mil com uma criança. Então, isto vai de contra a própria Constituição brasileira, que diz no artigo 37 que a administração pública deve se pautar pelo princípio da moralidade. O sistema de educação que nós temos no Brasil é imoral, é insano, como disse Vossa Excelência. Então, a minha palavra é de cumprimentos e de pedido. Vossa Excelência deverá ter o nosso apoio do Senado o tempo todo,
porque nenhum senador da República tem lutado tanto quanto Vossa Excelência para a melhoria desse que é o maior mal brasileiro que nós enfrentamos, que é a pouca educação. Cumprimentos. Obrigado, senador Lazier. Eu passo a palavra ao senador José Medeiros. Senador Cristóvão, como é bom ver o Senado da República tratando de tema como esse. Como é bom ver essa Casa do Povo tratando de grandes temas. Essa é a grande reforma. Esse é o grande objetivo a esse país perseguir. Aqui tratamos de tantos assuntos todos os dias, falamos de reformas e mais reformas, mas a grande reforma que vai fazer o grande salto desse país é o que Vossa Excelência, quase todos os seus discursos, traz aqui. É a gente remodelar a educação desse país. É a gente colocar na cabeça de cada pai. As grandes campanhas têm que ser conscientizar o pai de que ele também é responsável pela educação, de que ele também é responsável por fazer com que aquela criança tenha vontade de aprender. Vossa Excelência falou aqui sobre a escola, que a escola de hoje é a cara do nosso amanhã. Eu morava na roça, sou de uma família que vim do Nordeste e fui para o Mato Grosso. Sou da escola da Palmatória ainda, e que a gente estudava com os retalhos do abecedário destacável que vinha do Mobral. Mas eu tinha uma professora que ela tinha um sonho. Eu nunca vi uma pessoa tão motivada. E ela inculcava na cabeça de cada criança de que o nosso futuro dependia daquilo que nós aprendêssemos. E aquelas crianças tinham isso. Era uma tapera quase que caindo. Mas ali existia uma escola de verdade, porque tinha uma professora motivada. Hoje os nossos professores, e Vossa Excelência tem denunciado, eles não têm nem utopia e nem têm sonhos, porque isso lhes foram tirados. Porque hoje eles têm que trabalhar 3, 4, 5 empregos para tentar. E a cabeça deles está em todos os lugares, menos focado no que deveria estar. Não consegue vender sonho, e os alunos com isso não têm com que sonhar. Muito obrigado pela parte. Eu que agradeço, senador Medeiros, e concluo a minha fala, senhor presidente, agradecendo a todos que fizeram possível que hoje o Senado tenha dado esse primeiro grande passo na direção da adoção das escolas municipais e estaduais pelo governo federal, com essa palavra que durante algum tempo chamamos de federalização. Chamemos de adoção. É mais modesto, é mais simples, é mais generoso, é mais adocicado, mas o efeito vai ser o mesmo, senador Lazier, e mais uma vez eu agradeço a sua lembrança hoje de manhã, chamando a atenção que a Constituição praticamente obriga que a gente faça isso. Muito obrigado, senhores senadores e senhoras senadoras.